Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num texto que, olha, é curto, mas é de uma densidade impressionante. É um comentário do pastor Ailton Santana e o título já chega com os dois pés na porta: Alerta Global. O tema é um dos conceitos mais dramáticos da teologia cristã, o arrebatamento da igreja. E a nossa missão aqui vai ser explorar a visão de mundo que esse texto constrói, sabe? Entender a escala do evento, quem são os personagens e o que acontece depois. Pois é, e é um material excelente para isso porque ele não fala do nada. O autor se apoia em passagens bíblicas bem específicas, ele cita as cartas de Paulo aos Tessalonicenses, aos Coríntios. Isso mostra que a gente está lidando com uma interpretação que faz parte de um sistema teológico bem estruturado. E a nossa proposta é essa, é mergulhar no que está escrito ali e entender a lógica interna, a narrativa que o autor apresenta. Começar pelo começo, que é o título: Alerta Global. A ambição aqui é gigantesca. Não é um aviso para uma comunidade, é para o planeta inteiro. O que, segundo o texto, justifica essa escala toda? A primeira pista que ele dá é que o evento afetará todo o globo terrestre. Mas isso me parece só a pontinha do iceberg. E é muito mais do que aponta. O que vem logo depois é o que realmente define a magnitude. O texto diz que o arrebatamento mudará a configuração até do mundo celestial. Essa é uma afirmação de peso, cosmológico. A gente não está falando de um evento que acontece na Terra, mas de um evento que reconfigura a própria realidade, envolvendo tanto a Terra como o céu. Espera um pouco, essa é a ideia de mudar a configuração do mundo celestial. Isso é enorme. A fonte detalha o que isso significa, porque geralmente a gente pensa no céu como algo eterno, imutável, né? Mudar a configuração soa como algo que transcende um evento humano. Ele não detalha o como, mas o porquê dessa importância. Ele cria uma espécie de audiência cósmica para o evento. Diz que o arrebatamento é uma expectativa até dos anjos bons e um assombro dos demônios. Então, na narrativa que ele constrói, o destino da humanidade é o centro de um drama que está sendo assistido atentamente por forças espirituais, sabe? Uhum. A mudança no mundo celestial talvez seja o fim desse drama, o clímax de uma longa espera. É uma forma muito eficaz de dizer o que acontece aqui embaixo importa muito lá em cima. E essa tensão toda do mundo espiritual cria um contraste brutal com o que ele descreve sobre a nossa atenção aqui, na Terra, certo? Parece que ele diz que, enquanto anjos e demônios estão de olho, a gente está distraído. Exatamente. Ele estabelece isso logo de cara, com uma dualidade muito clara na percepção humana. Muitos não acreditam. Outros esperam, mas de forma negligente. O fascinante nessa frase é que a negligência é colocada no mesmo patamar da descrença. Para o autor, não basta acreditar passivamente, é preciso uma vigilância ativa. O alerta do título não é só para os céticos, é também para os fiéis que estão, digamos, no piloto automático. A fé aqui é um verbo. Entendi. Então o cenário está montado. Um evento que abala o céu e a terra, observado por todo o universo espiritual, mas que aqui no nosso plano é recebido com descrença ou com uma fé meio sonolenta. Isso me leva a pensar na parte prática. Se o cenário é tão grandioso, como exatamente esse evento acontece? Qual é a mecânica por trás dele? A fonte é bem direta quanto a isso, é quase um manual de instruções. O texto diz que o arrebatamento será antecipado pela ressurreição dos mortos e glorificação dos corpos. São dois eventos que acontecem juntos e servem de gatilho. Ok, vamos quebrar isso. Ressurreição dos mortos parece autoexplicativo, mas no contexto, a quem ele se refere? A todo mundo que já morreu? Não, e esse é um ponto crucial da seletividade, que a gente vai discutir mais tarde. Dentro dessa teologia, a ressurreição aqui se refere especificamente aos que morreram em Cristo, ou seja, os fiéis que já faleceram. Ah, entendi. E a glorificação dos corpos é o processo correspondente para os fiéis que estiverem vivos no momento. O corpo deles seria instantaneamente transformado, adaptado para uma nova realidade. E essa transformação, ela acontece de que forma? É gradual? Pelo contrário. E aqui está uma das ideias mais poderosas do texto. O autor cita a Bíblia para enfatizar a velocidade.
Essa glorificação e ressurreição será num abrir e fechar de olhos. Essa imagem é fundamental. Ela elimina qualquer chance de preparação de última hora, qualquer possibilidade de se arrepender quando as coisas começarem a acontecer. É uma intervenção súbita, divina e, mais importante, irrevogável. Nossa, esse abrir e fechar de olhos muda tudo. Não é um processo, é um interruptor. Isso significa que toda a nossa capacidade de escolher, tudo isso precisa acontecer antes do evento. No momento em que ele começa, a janela de decisão se fecha. Para sempre. Isso reforça a urgência do alerta de uma forma muito visceral, né? Precisamente. Isso nos leva a uma análise da retórica do texto. O que essa instantaneidade faz é transferir todo o peso da decisão para o presente de quem está lendo. Não existe um "depois eu vejo". O autor está construindo um argumento onde a procrastinação espiritual é o maior risco de todos. Faz todo sentido. Ao descrever o evento como um flash, ele transforma a decisão de fé de algo que pode ser adiado para algo que precisa ser feito agora. É uma ferramenta de persuasão extremamente eficaz. Total. Então, a gente tem a escala cósmica, a mecânica instantânea. Mas isso me leva à parte mais humana e talvez mais controversa da história. Se tudo acontece num piscar de olhos, quem exatamente está na lista de embarque? Qual é o critério para participar desse momento? O texto não deixa a menor margem para interpretação. Ele é taxativo. A frase é: entretanto, só os fiéis ao Evangelho participarão desse momento. Ponto. É uma declaração de exclusividade absoluta. A participação não depende de boas obras, de nacionalidade, de classe social, de nada. O único critério que ele apresenta é uma adesão específica de fé. E essa seletividade é um motor de todo o drama, né? Porque se fosse um evento para todo mundo, seria uma transição. Mas por ser para um grupo específico, ele se torna uma separação. E isso gera aquela pergunta inevitável na cabeça de quem lê. E eu? De que lado eu fico? Exato. E é nesse ponto que o texto muda de tom. Ele deixa de ser apenas descritivo e se torna abertamente prescritivo. O autor não está só contando uma história sobre o futuro. Ele está tentando ativamente recrutar pessoas para essa história. A gente vê isso claramente quando ele para a descrição e faz um apelo direto. Sim, aquela parte em que ele diz... Aqui, ó. Aproveito aqui para convidar a todos que estão longe de Cristo para voltar ao Evangelho antes que seja tarde demais. É quase como uma quebra da quarta parede, né? Ele para de narrar e fala diretamente com a gente. E essa é a chave para entender a função do texto. Não é um tratado teológico para um seminário. É uma peça de comunicação pastoral. Ele opera em 2 níveis. Descreve o futuro para informar e, o mais importante, usa essa descrição como uma alavancagem para motivar uma ação no presente. A urgência da frase, antes que seja tarde demais, ecoa diretamente a mecânica do abrir e fechar de olhos. A mensagem é clara. A porta está aberta agora, mas vai fechar de repente e sem aviso. Certo. O que nos leva a outra metade da equação. Se só um grupo participa, o que acontece com quem não participa? O texto também é bem claro sobre isso, e o contraste que ele pinta é total. É um contraste de extremos absolutos. Para a igreja, o grupo que participa, o arrebatamento, é um dia mais esperado. É a realização de uma promessa, o ápice da esperança. Mas para quem não subir no arrebatamento, será um dia de terror e desespero. Não tem meio termo, não tem zona cinzenta. É a glória máxima de um lado e o horror absoluto do outro. E esse terror e desespero não parece ser só uma questão emocional, de perda. O texto dá a entender que as consequências são sistêmicas, que a própria estrutura do mundo entra em colapso. Sim, o foco se amplia do indivíduo para a civilização. A frase "os reinos do mundo serão abalados" é muito forte. Se a gente seguir a lógica do texto, um desaparecimento em massa, instantâneo e inexplicável de milhões de pessoas de todas as áreas da sociedade causaria um caos inimaginável. Governos cairiam, a economia global implodiria, a infraestrutura pararia. O terror não seria só pela ausência, mas pela anarquia que se instalaria no vácuo. Um vácuo de poder, um vácuo social
e o texto sugere que esse caos não é o fim da história para quem fica, é só o começo de algo pior, não é? Correto. E aqui o autor usa outra técnica retórica muito inteligente. Ele introduz o próximo capítulo da história, mas ele não desenvolve. A última frase sobre as consequências é: a partir daí acontecerá a grande tribulação. Assunto para outro dia. E por que deixar isso em aberto é tão eficaz? Porque, para o público que já tem alguma familiaridade com essa teologia, o termo grande tribulação já carrega um peso enorme. Ele evoca imagens de perseguição, desastres, guerra, um período de sofrimento sem precedentes. Ao apenas mencionar o termo e deixá-lo no ar como um suspense, o autor amplifica a gravidade do arrebatamento. Ele o posiciona não como o evento final, mas como a porta de entrada para um inferno na Terra. Isso maximiza a urgência. A escolha não é só entre ir ou ficar, é entre ir ou ficar para enfrentar a tribulação. Uau! É uma estratégia de comunicação muito poderosa mesmo. Ele não precisa descrever o horror, só precisa nomear para que a imaginação de quem está lendo faça o resto do trabalho. Exatamente. O fascinante aqui não é só o conteúdo, mas a tecnologia da persuasão em ação. O autor cria um binário de esperança e medo absolutos. E ao posicionar o arrebatamento não como fim, mas como gatilho para algo pior, ele elimina a possibilidade de se pensar, bom, pelo menos a vida continua. Não, a vida que continua é a da grande tribulação. Isso transforma o convite de uma escolha positiva para uma escolha de aversão ao risco. É fuja do que está por vir. Ok, vamos tentar amarrar tudo isso. Com base na fonte, o arrebatamento é apresentado como um evento de escala cósmica que acontece num piscar de olhos. Ele começa com a ressurreição dos fiéis que já morreram e a transformação dos que estão vivos. A participação é exclusiva para os fiéis ao Evangelho. Para esse grupo, é o dia mais feliz da história. Para todos os outros, é o começo de um período de terror e desespero, com o colapso da ordem mundial e o início da grande tribulação. É uma síntese perfeita. O comentário do pastor Ailton Santana, portanto, é uma peça multifuncional. Ele é um roteiro profético que estabelece uma sequência clara de eventos futuros. Mas, acima de tudo, ele é um instrumento pastoral, um alerta projetado para usar a descrição desse futuro para gerar uma decisão imediata no presente. Toda a estrutura da escala cósmica à velocidade instantânea e a ameaça da tribulação é construída para levar quem lê de uma reflexão teórica a uma ação pessoal e urgente. E essa análise toda nos deixa com uma última provocação. O texto fala que os reinos do mundo serão abalados. A gente discutiu o caos imediato, mas isso leva a uma reflexão mais profunda. Ao descrever a remoção súbita de um grupo específico da sociedade, o que a fonte está sugerindo, talvez sem querer, sobre a estrutura e a estabilidade do mundo que fica para trás. Que tipo de vácuo, não só de pessoas, mas de valores, de instituições, de poder,